Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu francamente não esperava aquela reação do Júlio quando contei que estava grávida. Se bem que a gente sempre fica com o pé atrás, né? Mas sabe, pelo modo como a gente se relacionava, como ele me tratava, ele demonstrando o tempo todo que gostava de mim, que não estava comigo só para passar o tempo. Juro, eu pensei até que ele fosse ficar feliz. Em nenhum momento cogitei, assim, seriamente, que ele fosse, sabe, ficar zangado, ficar daquele jeito. E o pior é que ficou. É claro que, como sempre acontece, me bateu aquele medo, aquela insegurança, assim, quando descobri, mas, juro, não imaginei que ele fosse ter aquela reação. Quando ele olhou nos meus olhos, depois de escutar que eu estava esperando um filho, foi como se ele tivesse recebido a pior notícia do mundo. Você não está pensando em ter esse filho, tá? Se eu estou pensando? Claro que tô, Júlio. Não acabei de falar que estou grávida? Não, você não está imaginando que eu... Pensa bem, Verônica. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para mim. A gente é muito novo para assumir essa responsabilidade. Olha para mim. Nem trabalho fixo eu tenho. Tô vivendo de bico, você sabe disso. Deus me livre. Filho agora só vai complicar ainda mais a minha vida. A minha e principalmente a sua, né? Só que eu não vou tirar o meu filho, Júlio. Se é o que você está sugerindo, você pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não vou fazer mesmo. Ele franziu a testa. Ficou me olhando como se estivesse planejando algo na cabeça. Até que suspirou. Beleza, então. Bom, o filho está na tua barriga, né? Você faz o que você quiser. Agora, não conte comigo para nada. Falou aquilo e simplesmente me deu as costas. Foi embora. Nem se despediu. Me deixando ali perdida, arrasada, sem saber o que fazer. A gente escuta tantas histórias parecidas de namorado que não quer assumir o filho. Vira as costas para a mulher no momento em que ela mais precisa de apoio. Mas sabe, é difícil acreditar quando acontece com a gente. Foi um momento terrível para mim. Eu chorei tanto, mas tanto. Me senti sem saída. Eu amava demais esse homem. E tinha a convicção de que ele também gostava de mim. Só que, pelo visto, depois daquela reação que ele teve, eu percebi que estava enganada. Se realmente gostasse de mim, não teria me virado as costas justamente no momento em que eu mais precisava dele. Na época eu morava com a minha mãe e a minha irmã caçula. E olha, eu até tentei esconder a gravidez dela. Mas minha mãe não é boba. Ela me via jururu pelos cantos e começou a me pressionar. Sabia o que estava acontecendo e me sentindo frágil. Adivinha? Chegou uma hora que eu não tive outra solução, senão botar as cartas na mesa. Naturalmente que a minha mãe também ficou preocupada, mas disse que me ajudaria a criar o meu filho, caso Júlio realmente não quisesse assumir a criança. Olha, foi um período tão difícil nessa minha vida, tão complicado, porque eu sentia tanta falta dele. Parece incrível, né? A pessoa te fazia o que ele tinha feito comigo e você ainda sentir saudade. Mas é verdade. Eu ficava esperando que ele me procurasse, imaginando que ele talvez, com o tempo, pensasse melhor e voltasse, mas dia após dia, a situação não se alterava. 1 ano e 2 meses de namoro. Eu imaginava que íamos ficar juntos para sempre.
Não é assim que a gente pensa quando ama a pessoa? E no fim, tudo terminou do jeito mais melancólico possível. Ele para um lado e eu para o outro, carregando um filho no ventre. Sabe, na época, eu fiquei tão confusa, Eu trabalhava num escritório de contabilidade e, curiosamente, foi um colega de trabalho que me ajudou a superar essa fase. Quer dizer, superar talvez nem seja a palavra. Mas pelo menos me ajudou a enfrentar tudo com mais serenidade. O Flávio era um cara tão bacana. Sempre nos demos muito bem ali, no ambiente de trabalho. Aliás, ele se dava bem com todo mundo, não era só comigo não. Era o tipo de pessoa que animava qualquer ambiente, que não deixava ninguém quieto, que adorava fazer brincadeira, rir, contar piada. Eu achei melhor não esconder de ninguém. Até porque gravidez é o tipo de coisa que não dá para esconder durante muito tempo. Contei para todo mundo, todos os meus colegas, que tinha engravidado do meu namorado. E contei também que ele não tinha querido assumir. Até que um dia, no intervalo do almoço, o Flávio se aproximou de mim e ficou ali, puxando conversa. Nessas alturas, eu já estava no 4º mês de gravidez. Até que pelas tantas ele perguntou: mas e aí, Verônica? Você já sabe se é menino ou menina? Sei, vai ser uma menininha. E vai se chamar Maria Eduarda. Poxa, bacana, nome lindo. Aliás, tenho certeza de que essa menina também vai ser bonita. Bonita como a mãe, né? Vai ter quem puxar. Sabe, apesar da gente já ter uma certa intimidade, foi a primeira vez que ele me elogiou. E eu fiquei, até pelo inesperado, fiquei tão sem jeito, meio encabulada. Tanto que, aliás, nem tanto pelo que ele falou, mas porque me olhou de um jeito assim enquanto falava. E nesse dia a gente conversou tanto. Até que ele me contou do seu sonho de ser pai. Aliás, como não podia deixar de ser, depois que me falou que sempre teve vontade de ter filho, ele ainda brincou. Só que primeiro tem que arranjar uma namorada, né? Porque primeiro ter namorada, casar, fazer tudo direitinho como manda o figurino. Ele falou aquilo assim, meio em tom de brincadeira. Mas eu senti que tinha um quê de seriedade naquilo tudo. Depois ele ainda perguntou se eu não estava passando dificuldade nenhuma, se não estava precisando de ajuda. Falou que eu podia contar com ele pro que desse e viesse. Qualquer coisa que eu precisasse. A verdade é que dia após dia, a gente foi se aproximando mais e mais. Passei a conversar mais com ele, a desabafar mais. E eu percebi que a gente tinha muita afinidade. A companhia dele começou a me fazer tão bem. Mas jamais pude imaginar que ele estivesse com algum interesse em relação a mim. Eu gostava dele. Claro que gostava. Só que como amigo. Até que um dia, para minha surpresa, ele acabou botando as cartas na mesa. Juro que eu não esperava. Sabe, primeiro, começou a falar da atitude do meu ex-namorado. Dizer que ele não tinha agido como homem ao virar as costas para mim e para o meu filho. Acrescentou que ele pessoalmente jamais agiria da mesma forma. Até que me olhou assim de um jeito tão sério que eu cheguei até a me arrepiar. Quer saber de uma coisa, Verônica? Se você fosse minha namorada e tivesse engravidado de mim, eu ia te cobrir de flores. Ia cuidar de você como se fosse a minha joia mais preciosa. Nossa, Flávia, que bonito isso que você falou. Pena que nem todo homem pensa como você, né? Aliás,
tenho certeza de que você faria qualquer mulher feliz nessa vida. Quando eu falei aquilo, ele me encarou. E falou aquelas palavras que, assim, num primeiro momento, eu não entendi muito bem. Você está falando sério? Então por que você não me deixa te fazer feliz? Te fazer esquecer esse cara aí que aprontou com você? Mas como assim? Tô gostando de você, Verônica. Tô gostando de verdade. Eu já te achava linda. Já te achava uma menina assim super especial. Mas sabe, depois que a gente se aproximou, depois que a gente começou a conversar e eu tenho pensado em você o tempo todo, acredita? Olha, se pudesse, ficaria do teu lado 24 horas por dia. Quer que eu resuma? Tô apaixonado. Me deixa cuidar de você. De você e da tua filha. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa. Porque eu jamais podia imaginar que ele estivesse gostando de mim. Eu estava nessa época entrando já no 8º mês de gestação. Barriga enorme. Quando que eu podia imaginar que um homem ia se aproximar de mim e fazer uma declaração de amor? Ele falou que não se importava com o fato de eu estar grávida de outro. Que amaria e cuidaria da minha filha como se fosse dele. Bom, depois de tudo isso, acabou rolando um beijo. Ele era uma pessoa tão carismática, tão marcante, tão envolvente. E começou a me falar aquelas coisas bonitas. Eu fui ficando assim, quando vi, a gente já estava se beijando. E o pior é que eu adorei aquele beijo. Na verdade, a partir daquele dia, por estranho que possa parecer, a gente começou a namorar. Não teve aquele pedido formal, assim, de namoro. Mas nem precisou, até porque, naquelas alturas, e dizendo tudo aquilo que ele falou para mim, não precisava nem de convite formal. E a gente começou a namorar. E a companhia desse homem me fazia tão bem. Desde antes de se declarar. Agora então nem se fala. Em casa, apesar de também ter achado assim meio esquisito, afinal de contas, eu estava quase dando à luz ao meu filho, minha mãe ficou feliz por saber que tinha alguém cuidando de mim. Eu digo estranho, porque o filho era de outro homem. Na empresa, quando todos ficaram sabendo que a gente estava junto, teve gente que até criticou. Sempre tem, né? Mas ele não deu ouvidos a ninguém. E quanto a mim, não sei se dá para dizer que tinha me apaixonado, mas pelo modo carinhoso como ele me tratava, eu fui me apegando cada vez mais. Até que quando dei à luz minha pequena Maria Eduarda, era ele que estava comigo no hospital. O tempo todo. Como se realmente fosse o pai. Aliás, era justamente assim que ele se comportava. E até mesmo eu, quando olhava para ele, ele segurando a minha filha, acreditava que ele realmente fosse o pai de sangue. Porque uma coisa que não cheguei a mencionar é que nessas alturas ele já tinha comprado um monte de coisinhas para ela. Me ajudou a terminar de decorar o cantinho dela, ali mesmo no meu quarto, na casa da minha mãe. E olha, ficou tão lindo aquele bercinho, a cômoda, os enfeitinhos com o nome dela. E claro que tudo isso me fez... Como não se apaixonar por um homem assim? Como não se apegar do jeito que eu me apeguei por alguém que te trata como uma rainha? E mais do que isso, assume tua filha como se fosse dele.
Embora, apesar de estar me sentindo bem ao lado dele, eu ainda esperava. E olha, eu acho que era mais coisa em relação à minha filha do que propriamente por mim. Mas eu ainda esperava que a qualquer momento o Júlio me procurasse. Repito, se não fosse por mim, pelo menos para conhecer a sua filha. Mesmo lá no hospital, depois de já ter dado à luz, e mesmo estando feliz ali vendo o Flávio com a menina, eu ficava pensando como seria se o Júlio estivesse ali. Mesmo não querendo admitir, eu ainda trazia comigo um resquício daquela paixão idiota que um dia tinha sentido por ele. Às vezes, eu até chorava quando estava sozinha. Não queria. Sabia que ele não merecia, mas era mais forte do que eu. Desde que descobri que estava grávida, que contei a ele, e ele reagiu daquele modo, a gente nunca mais tinha se visto nem se falado. Ele simplesmente sumiu da minha vida, como alguém que vai embora sem se despedir. E eu acho que por conta desse modo, como a nossa história foi interrompida, eu ainda me mantinha, de certa forma, ligada a ele de algum modo, porque ficou aquela coisa no ar mal resolvida. Mas como ele nunca mais me procurou, chegou uma altura que eu achei melhor cuidar da minha vida e da vida da minha filha. E com o tempo, meus laços com o Flávio foram se estreitando. Logo depois que a Maria Eduarda completou 8 meses de vida, ele me surpreendeu com aquele convite. Então, Verônica, eu estava aqui pensando, o que você acha da gente morar junto? Já está na hora, né? Olha, eu já tenho até uma casinha em vista pra gente alugar. Sabe por quê? Bom, você sabe, né? Eu quero vocês duas comigo, do meu lado, para poder cuidar melhor, tanto da tua filha quanto de você, né? Olha, embora a gente estivesse se dando bem, eu sinceramente não esperava, pelo menos não tão cedo, aquele convite. Foi realmente uma surpresa para mim. Só que eu não pensei 2 vezes para aceitar. Trocamos um abraço, um beijo e começamos a correr atrás dos preparativos. Para resumir, em menos de um mês já estávamos morando debaixo do mesmo teto como marido e mulher. Era o meu caminho, era o meu destino. Disso eu não tinha mais dúvida. Nessas alturas, eu já não tinha mais nenhuma esperança de que o pai verdadeiro de sangue da minha filha me procurasse. E o detalhe é que até por insistência dele, permiti que aquele que agora fazia o papel de meu marido registrasse a minha filha em seu nome. Até porque era o único pai que ela conhecia. Depois que a gente foi morar na mesma casa, minha vida mudou bastante, mas foi para melhor. E de fato, estava tudo correndo às mil maravilhas. Eu não tinha do que reclamar. Até que, 3 meses e meio depois, fui fazer uma visita para minha mãe. Levei minha filha junto, claro. Até que, pelas tantas, a gente escutou alguém batendo palmas no portão. Minha mãe saiu na janela para ver quem era. E já me olhou no mesmo instante com uma cara esquisita. Você não vai acreditar quem está lá no portão. E eu não acreditei mesmo. Quando ela falou que era o Júlio, olha, não sei como não me deu um troço. Ela saiu, foi até a porta, perguntou o que ele queria. E ele disse que queria falar comigo. Como sabia que eu estava ali na casa da minha mãe, eu até hoje não sei. Eu acho que ele, até aquele momento,
Ele não sabia que eu já tinha me casado com outro homem. Estava morando com outro, como esposa mesmo. Com as pernas trêmulas, o coração batendo como um louco no peito, deixei minha filha ali, com a minha mãe, e fui até lá fora ver o que ele queria. Eu mal conseguia acreditar que fosse mesmo ele. Olha, eu tremia, suava de tão nervosa que estava. E aí, tudo bem? Comigo tudo bem. Tava com saudade tua. Faz tempo que eu tô ensaiando pra vir conversar com você. Eu sei que você não tá morando com a tua mãe, mas hoje quando vi você passando ali, eu fiquei olhando pra ele. E juro, pensei que, a certa altura, ele fosse perguntar da nossa filha. Quer dizer, ele nem devia saber que era uma menina. Só que mesmo assim, pensei que ele fosse perguntar alguma coisa sobre o bebê. Mas ele não disse uma palavra a respeito disso. Em vez de falar sobre... Ele começou a falar de si. Como se a gente tivesse terminado o namoro 1 semana atrás. Então, eu sei que faz um tempo já, mas eu não consegui te esquecer. Vivo com você no pensamento. Olha, se você soubesse o quanto eu me sinto arrependido de ter me afastado daquela forma. Sabe, hoje eu reconheço, eu devia ter te dado força, ter ficado do teu lado, mas sei lá o que me deu na cabeça. Eu fiquei com medo e... Ele começou a relembrar dos acontecimentos, do modo melancólico e covarde como tinha me virado as costas. Mas nem mesmo nesse momento perguntou do bebê. Nenhuma palavra ele fez. Ele falava e eu só escutava. Sabe, não nego que me senti balançada ao vê-lo ali diante de mim. Principalmente me dizendo aquelas coisas, com aquela cara de arrependido. Eu também tinha sentido muita saudade. É claro que tinha. Era apaixonada por ele. Também chorei muito naquele tempo em que ficamos um longe do outro. Só que a minha vida agora era outra, estava completamente diferente. Tudo tinha mudado. Eu não podia esquecer que agora tinha uma pessoa especial ali do meu lado, que tinha me dado força quando ele tinha me virado as costas. Sabe, à medida que ele foi falando, e só falando dele, do que ele tinha sentido, da saudade dele, do arrependimento dele, sem sequer mencionar o bebê, eu fui ficando assim com uma raiva. Porque era muita cara de pau dele me procurar depois de tanto tempo e sequer me perguntar da minha filha. Se tivesse feito isso antes, me procurado, arrependido, quem sabe as coisas pudessem ser diferentes. Só que agora, repito, minha vida era outra. Eu tinha alguém do meu lado que se importava comigo. Não apenas comigo, mas com a minha filha também. Eu jamais esqueceria disso. Nunca. De repente, ele me convidou para a gente dar uma volta. Queria conversar comigo num outro lugar. Mas eu respondi que não podia. Aliás, já fui me despedindo, dizendo que precisava entrar. E como ele sequer perguntou do bebê, eu também achei melhor não comentar nada. Ele ficou insistindo para que eu entrasse no carro, mas eu fiz igualzinho o que ele tinha feito comigo no ano passado. Mas igualzinho. Quando lhe contei que estava esperando um filho, simplesmente virei as costas, fechei o portão e entrei em casa. Juro que não fiz isso para me vingar.
Na verdade, fiz para me proteger. Porque eu sabia que se desse corda, sabe Deus onde essa história poderia parar. Porque mesmo negando a mim mesma, eu ainda senti alguma coisa forte por ele. Só que mesmo assim, esse reencontro acabou virando a minha vida de pernas pro ar. Tomei a atitude que devia. Virei as costas para ele e fui cuidar da minha filha. Até porque, repito, tinha que respeitar aquele que se importava comigo e com a minha filha. Então, em se tratando de atitude, tomei a atitude correta. Só que uma coisa é aquilo que a gente faz e outra coisa é aquilo que a gente sente. Sabe, não dá para negar que a minha cabeça mudou completamente depois desse reencontro. E o pior é que depois ele ficou sabendo que eu estava morando com outro. E falou aos quatro ventos que vai entrar na justiça para poder colocar o seu sobrenome na menina e lutar pela sua guarda. Falou que não vai permitir que outro homem assuma o seu lugar para fazer o papel de pai. Sabe, quando eu soube disso, eu até comentei com a minha mãe. E a gente ficou ali, um olhando para a cara da outra. Sabe, um homem que me vira as costas quando eu digo que estou esperando um filho dele, que some no mundo, que me deixa passar todas as dificuldades que eu passei para dar à luz. Que depois de quase 1 ano e meio vem me procurar e sequer menciona o bebê que eu estava esperando. De repente fala que quer brigar pelos seus direitos. Mas que direitos, meu Deus? É a pergunta que eu faço. Que direitos? Não quis assumir a obrigação e agora vem falar em direitos. E o pior é que desde que esse homem ressurgiu, uma verdadeira tempestade cruzou a nossa vida. Olha, graças a Deus que eu tenho o Flávio do meu lado. Um homem que se importa comigo e com a minha filha. De verdade, não da boca para fora. Que cuida da gente como se fosse realmente responsável pela nossa vida. E que eu sei que jamais, seja a dificuldade que a gente enfrente, jamais vai me virar as costas do jeito que o Júlio fez. Agora, se eu dissesse que minha cabeça não está confusa e que às vezes eu ainda penso no Júlio e de um jeito que não deveria, eu estaria mentindo. Por isso tem horas que eu pergunto, meu Deus, quando que eu vou esquecer esse homem? Ele não me serve. Ele não gosta de mim. Quando que eu vou esquecer esse homem? Quando que eu vou tirar esse homem da cabeça e do coração?